bora aprender a fazer esse suporte aqui de plantas, que pode ser um porta-garrafas e até mesmo um porta-celular. E você pode fazer nas cores que você quiser do espesso. Oi, gente, eu sou a G, a artesã Dona G Macramê, e hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer esse suporte de planta, que na verdade ele serve aqui para um pote e você pode aplicar ele em uma garrafa de água, garrafa de vinho e outras superfícies também. Esse aqui que a gente vai usar na aula é um pote de palmito que vocês encontram aí em qualquer mercado. E o importante é que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai adaptar para a boca aqui do pote. Então nessa aula você vai aprender a como adaptar também para a superfície aí, para o recipiente que você escolheu. Outra coisa bem legal desse nosso suporte é que eu fiz ele com a alça regulável. Então, caso você queira fazer, principalmente para porta-garrafa, essa alça ela aumenta e diminui. Então, ó, ela aumentou e se você puxar, ela vai diminuir. Para fazer ele, a gente vai usar o espesso 16 fios da Euro-Roma. Eu vou fazer aqui com vocês na cor malva. Porém, nesse aqui eu utilizei a cor bege. E aqui para um acabamento final eu usei a Juta Brilhante, que é um lançamento da Euro-Roma. E deu assim o toque de charme que precisava. Ficou muito lindo. Mas você também consegue usar tranquilamente o próprio fio. Então, bora ver o que a gente vai usar e as quantidades. Nós vamos começar cortando 2 fios de 2 metros e 28 fios de 1,50 centímetros. Além disso, vamos precisar da fita métrica para fazer as medidas, de uma tesoura, cola de silicone para o final e a nossa juta brilhante, caso você queira dar o acabamento com a juta. Se não, vamos usar mais um pouco do próprio fio que vamos fazer o suporte. Para iniciar, você vai pegar os seus 2 fios e vai separar eles ao meio. E pode colocar um com a voltinha para a direita e o outro você vira também, só que para a esquerda. E nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar as 2 pontinhas de um por dentro da voltinha do outro. E as 2 pontinhas do de cima vamos colocar por dentro, aqui, do de baixo. E pronto. Essa aqui vai ser a nossa base em que nós vamos colocar os fios. E por que isso é importante? Porque vai permitir que a gente abra espaço para colocar o nosso pote e depois, quando ele for pendurado, ele vai fechar com o próprio peso do nosso vasinho. Então, é um sistema aqui bem legal para ficar prático. Isso tanto para o vaso quanto para garrafas. Para não ficar escapando, eu vou aqui prender com uma fita crepe. Então, só prender os 2 lados. Não precisa se preocupar com o tamanho ainda. Então, prendi aqui. E agora vamos iniciar com os nossos fios. E vamos colocar 14 de um lado e 14 do outro. Então, você vai pegar um fio, vai juntar ponta com ponta e vamos fazer um nó de laçada. Então, você vai colocar aqui a sua voltinha por baixo e vai resgatar aqui por dentro da voltinha os 2 que estavam no meio. Puxa e puxa aqui para o final. E vamos fazer esse mesmo processo colocando todos os outros fios. 14 de um lado, 14 do outro.
Terminei de colocar todos os fios, 28 fios. E agora, a gente precisa ajeitar esses fios. Então, você vai encontrar aqui a voltinha. Então, a voltinha, ó, desse fio, ela tá bem distante. A gente vai precisar passar todos esses fios aqui para perto da voltinha. Enquanto que esse aqui, ele tá bem próximo da voltinha. E esse que a gente precisa fazer. Então, esse aqui tá certo, eu vou deixar assim. Mas eu vou virar. Daqui. E todos esses daqui eu vou passar aqui pro final. Então, ó, aquela voltinha que tava larga, eu deixei ela bem apertadinha. Você não precisa apertar muitos fios, até porque aqui no nosso vaso a gente vai precisar deixar eles um pouco mais afastados, mas a gente vai arrumar no próprio vaso. E aqui, esse espaço que sobrou, é só eu puxar esse fio que ele se ajeita. Esse meu pote, ele tem 7,5 centímetros de diâmetro interno, mas ele acaba, né, que aqui a parte de fora tem 8 centímetros. E de circunferência, ele tem 26,5 centímetros. Então, o que eu recomendo é que, se o seu for menor que o meu, ele tiver menos do que 26 centímetros de circunferência, comece colocando menos fios, daí você testa, vê se precisa adicionar mais. O bom dessa peça é que, caso no meio dela você precise adicionar mais, tranquilo, você consegue adicionar. Ou até mesmo se você achar que precisa tirar, e eu recomendo que, se ele for menor, que você coloque ali, nem que seja uns 10 fios a menos, e vai adicionando até ficar certinho do tamanho que você precisa. E aqui agora, eu vou colocar ele na minha circunferência. E eu vou dar uma ajeitadinha aqui nos fios. Só para eles ficarem bem espalhados. E esses dois aqui que a gente usou para adicionar os fios, eu vou dar só um nozinho nele, para ele ficar bem apertado, e ele não ficar saindo. E eu vou até colocar aqui para dentro para a gente não confundir. E agora chegou o momento da gente começar a fazer os nossos nós. E é um dos nós básicos. Nós vamos usar no total 3 nós básicos do macramê. A gente já usou um aqui, que é o nó de laçada. Nós vamos usar o nó DNA e, no final, o nó escondido. Para fazer o DNA, você vai pegar os primeiros 4 fios. Então, aqui, né, tá o fio que a gente colocou aqui para dentro, que é o fio que nós usamos como base para adicionar os outros 28 fios. Pega os 4 primeiros fios em seguida e você vai deixar os 2 do meio parado. Você vai pegar o da esquerda, dobrar ele por cima desses 2 do meio. O da direita vai por cima desse aqui, que tá dobrado. E nós vamos passar por baixo, resgatando ele aqui por cima. E você vai puxar. Se a gente virasse e fizesse do outro lado, a gente estaria fazendo o nosso nó quadrado. Porém, para fazer o nó DNA, a gente sempre vai usar o mesmo lado. Então, a gente vai continuar fazendo o nó dessa forma aqui. Sempre do mesmo lado. Eu estou adotando o lado direito como lado padrão. Então, eu sempre vou usar ele em todos os nós que for fazer aqui. Então, já fiz 3. Nós vamos fazer no total 8. Então, ó, dobro da esquerda por cima aqui dos 2 do meio.
O da direita vem por cima, passa por baixo e a gente resgata ele aqui nessa voltinha e puxa. Já foram 4. 5. 6. 7. E 8. Então, nós vamos fazer aqui uma fileira inteira com todos os fios com 8 nós. Então, fiz 8 aqui, passo para os próximos 4 e vou fazer o mesmo processo. É muito fácil esse suporte aqui. Então, a mesma coisa, dá para treinar bastante o nó DNA nessa peça. Vamos fazendo aqui mais 8 nós. E assim vamos seguir até chegar nesses 4 últimos fios aqui. Se você ainda não pegou o nó DNA, volta aqui no vídeo, assiste de novo, vai treinando e vai treinando na peça. Então, bora lá fazer essa primeira fileira. Já fiz toda a primeira volta aqui com os nós. Agora, nós vamos para a segunda fileira. E para isso, então, ó, você vai separar 2 nozinhos, duas colunas, e você vai pegar os 2 fios da ponta de um, juntar com os 2 fios da ponta de outro. E agora é fazer mais 8 nozinhos, igual a gente fez aqui em cima. Então, agora a gente vai começar uma fileira alternada de nós DNA. Você pode puxar até o final. Fez o primeiro, agora passa aqui para o lado, temos 2, né, os 2 restantes, mais 2 aqui da coluninha do lado. E vamos fazer, mais uma vez, 8 nós. Inclusive, ó, aqui a diferença, né, de espaço está bem grande, então eu já vou até separar um pouco eles. Ó, agora já ficou mais retinho. E agora continuar. Você pode fazer da forma como eu falei para você, pega os 2 aqui, pega os próximos 2. Ou então pensar, fez aqui um nó, pega os próximos 4 fios, que também dá na mesma, e bora continuar a fazer os nossos 8 nós. E você pode fazer tranquilamente na sua mesa, tá? Você não precisa estar com o vidrinho ou com o seu vaso. Porém, eu recomendo que você faça com um vaso, porque ele vai pegando mais a forma dele. É mais fácil de caber o vaso depois. Então, eu recomendo que você utilize sim aí o recipiente que você planeja usar nesse seu suporte. Inclusive, se você for vender, você pode até já vender com o seu pote. Mais uma vez, a segunda fileira já está toda completa. E vamos para a nossa terceira fileira, fazendo, gente, o mesmo processo de novo. Então, pega duas colunas, pega os 2 fios
de cada lateral. Então, os 2 fios da direita de um, os 2 fios da esquerda do outro. E vamos fazer mais 8 nós DNA. Terminei, vou para os próximos 4 fios e vamos continuar de novo até completar a nossa terceira fileira. Minha terceira fileira já está completa. E aqui, o meu pote, ele tem aproximadamente 13 centímetros de altura. E não daria para eu fazer mais um de 8. Então, eu vou fazer um pouco menor, vou fazer com 6 nozinhos aqui a minha quarta fileira. E se você estiver usando um recipiente diferente, o que eu recomendo é que você vá medindo aí. Se você achar que precisa de mais fileiras, eu recomendo que você, inclusive, aumente o tamanho do seu fio a hora que você estiver adicionando. Use o meu aí como medida. 26 centímetros de circunferência e 13 centímetros de altura. Se o seu for maior do que isso, aumente tanto a quantidade aqui de fios que você vai adicionar, como também a metragem inicial dos fios, para que você consiga fazer mais nós se ele for mais alto. Agora, se for menor do que isso, por exemplo, um vasinho como esse aqui, você precisaria provavelmente da mesma quantidade de fios, ou até um pouquinho menos, mas para fazer aqui os nós, você precisaria de bem menos. Então, aqui, só essas 2 fileiras já daria. Então, você vai adaptando aí conforme o tamanho do seu recipiente. Aqui, a mesma coisa, vamos pegar 2 colunas aqui de nós. Vamos pegar os 2 fios de cada extremidade. Só que agora, ao invés de 8, nós vamos fazer 6 nozinhos. Agora sim, finalizado o nosso corpo. Mas antes da gente prender aqui, porque eu quero prender com vocês com ele pendurado para ficar, né, certinho e também para a gente fazer o corte. Nós vamos fazer então as alças. Então resgate aí as alças e nós vamos fazer esse sisteminha aqui em que elas ficam reguláveis. E depois que você aprende a fazer, gente, é muito bom, principalmente para alças de bolsas. É bem legal. Para porta celular também, inclusive, dá muito para fazer um porta celular desse jeito. Vai ficar bem bonito. Então, bora lá. Pode pegar aí uns 80 centímetros de fio. Nós vamos dobrar os fios dessa forma, um por cima do outro. Então, aqui eu tenho uma ponta e aqui eu tenho outra. E aqui, com 4 fios no meio, nós vamos pegar o nosso fio de 80 centímetros, vamos encontrar o meio dele e vamos passar aqui, ó, envolvendo esses 4 fios. Então, ele tá por baixo desses 4 fios e nós vamos começar a fazer o nosso nó quadrado. Não precisa se preocupar com a posição que você está colocando, porque a gente vai conseguir mover ele. Então, só se preocupe em fazer aqui 6 nós quadrados. Então, o nosso nó quadrado, com os nossos 4 fios paradinhos, a gente vai pegar a ponta da esquerda, passar por cima, a da direita passa por cima desse fio, a gente passa aqui por baixo e resgata aqui no meio. E puxa. Puxou, agora a gente faz do outro lado. Então, agora o da direita passa por cima, o da esquerda ele passa agora por cima do da direita. E nós vamos levantar tudo isso, passar por baixo e resgatar aqui atrás. Então, é a mesma coisa do DNA que a gente acabou de fazer, porém, de um lado e do outro. E
Quando você faz da direita, uma volta na direita e outra na esquerda, a gente tem um nó quadrado. Então, agora é repetir esse processo mais 5 vezes. Se ficar mais fácil para você, você pode prender aqui com a fita crepe, para ele não ficar soltando, e você faz aqui um nó quadrado. Acredito que vai ficar bem mais fácil. Então, aqui já foram 3, vou fazer mais 3. Finalizei aqui os meus 6 nós. Vou retirar. E agora, com uma agulha de crochê, eu vou virar ele, ó. Então, dessa forma aqui, a parte de cima, eu vou virar. E eu vou passar esses 2 fios que a gente estava fazendo o nó, eu vou passar por dentro da trama. Então, ó, eu vou pegar a agulha de crochê, eu passo ela aqui por dentro dos 2 fios, puxo e resgato aqui. E eu vou com ela até o meio aqui. Então, fiz no primeiro nó, pego aqui os 2 do meio do segundo, puxo. E vou passar agora no terceiro. Fiz aqui com o primeiro, agora eu pego aqui a outra lateral que a gente está usando para fazer o nó. E vou fazer a mesma coisa. Então, passo aqui nos 2 primeiros. E puxo ele. Puxei, então, os 2 fios até o meio. Eu vou cortar eles aqui bem rente. E com uma cola de silicone, eu vou só prender eles aqui no fio. Para ele não ficar escapando depois. E pronto. Agora sim, nossa alça regulável está pronta. E se você puxar, você vai conseguir aumentar ela. Porém, antes a gente precisa aqui, ó, fechar as pontinhas. Então, você pode dar um nozinho ou 2. Cortar aqui. Você pode passar uma cola de silicone aqui na pontinha também. Outra coisa que você pode fazer que vai ficar muito bonito é você colocar uma conta de madeira, uma bolinha de madeira e depois dar um nozinho. Vai ficar um charme também. E aqui pego as 2 pontinhas e passo a cola de silicone. E agora sim, a nossa alça regulável está pronta e está na hora da gente terminar aqui as franjas do nosso suporte. Agora, usando a juta brilhante da Euroroma, eu vou fazer o nosso nó escondido, finalizando a nossa franja. Peguei aqui uns 80 centímetros da juta e nós vamos iniciar o nosso nó escondido. Então, você faz aqui a voltinha, junta todos os fios aqui para que eles fiquem bem no meio, por isso que é importante a gente fazer com ele pendurado. E agora vamos começar a dar as voltas, fazendo o nó. Então, ó, deixei a voltinha aqui com o fio para cima.
que a gente vai puxar depois. E vamos dando as voltas. E aqui, quantas voltas você quiser. Eu vou tentar dar umas 10 aqui, porque eu quero que apareça bastante a nossa ajuda. Pronto, agora eu pego a ponta que eu estava enrolando, passo por dentro da voltinha que a gente criou lá no começo, puxo aqui pro lado e pego o fio de cima, puxo até esconder o meu nó aqui no meio. Agora com a tesoura eu corto aqui e corto aqui em cima. E com a própria tesoura fechada eu vou esconder as pontinhas aqui dentro. Com cuidado, viu, gente? Só cortar a franja aqui do tamanho que você quiser e está pronto o seu suporte. E como eu falei no começo para vocês, é só vocês afrouxarem aqui. Inclusive o nozinho que a gente fez para prender, vocês podem trazer ele aqui para perto, né, dos primeiros nós. Você consegue afrouxar, retirar o seu vaso e depois você pode simplesmente puxar ele de volta e ele fica curtinho de novo. E você consegue trazer para outro tranquilamente. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou desse suporte de planta e o que você planeja fazer. Um suporte de planta, um porta-garrafas, um porta-celular. Quero saber o que você planeja fazer e com qual cor do espesso 16 fios.